Aula sobre efeitos. Aqui é aquele momento que você vai incrementar ali o seu vídeo, colocando aquele efeitinho de VHS, algum outro efeito ali de cor, ou um efeito de corpo ali para fazer aquela trend que está bombando no momento. Mas para explicar melhor isso, então, a gente clica aqui em novo projeto. E aqui eu vou importar um vídeo de exemplo, não se preocupa, pode ser qualquer vídeo, né, para você testar os efeitos aqui, mas o vídeo que eu estou usando está disponível aqui embaixo na descrição dessa aula. Eu vou importar primeiro esse aqui, Gabi, celular em foco, ok? Recapitulando, adicionamos aqui na linha do tempo, puxando para baixo. Vou segurar o Ctrl do teclado e aumentar um pouquinho aqui, porque eu tenho um toque aqui na linha do tempo. Ok. Aba Efeitos. E aqui, vou puxar para o lado para a gente poder ler o que está escrito ali em cima. Os efeitos são separados em duas categorias, efeitos de vídeo e efeitos de corpo. O que isso significa? Os efeitos de vídeo, eles vão ser aplicados em cima de todo o vídeo. Vou puxar aqui como um exemplo. Então, ele age em cima de todo o vídeo, sem exceção nenhuma, é o vídeo inteiro. E esse efeito de corpo, ele funciona da seguinte forma, ele vai usar o seu corpo para aplicar um efeito, e não vai aplicar na cena, ou ele vai usar o corpo como uma guia para aplicar um efeito na cena inteira, mas tendo o corpo como referência. Ó, esse aqui não é o melhor efeito do mundo, vamos colocar esse aqui que eu acho que é melhor de entender. Então ele usa o corpo como referência e coloca um efeito no vídeo. E como funciona agora a aplicação desses efeitos aqui no nosso vídeo? Você viu que primeiro eu arrastei para cima? Isso é uma das formas que a gente consegue fazer. Mas eu vou explicar primeiro arrastando, só vou fazer um ajuste aqui, ok, com o meu toque, pronto, a gente tem só a parte válida do vídeo aqui que a Gabriela está falando, celular em evidência e ela fora de foco. O primeiro método que eu posso usar para adicionar um efeito no vídeo é puxando o efeito para cima do próprio vídeo. Ele vai aplicar diretamente no vídeo. Eu posso pegar esse exemplo aqui da Betamax, a gente para o mouse em cima, a gente consegue visualizar o efeito. Também tem a estrelinha aqui, caso a gente queira colocar nos favoritos. Depois eu vou correr aqui os melhores efeitos que a gente tem. Se eu puxar e arrastar para cima do vídeo, ficou essa barra azul aqui no meio, que é o efeito no próprio vídeo. Ok? Então aqui eu ainda posso definir o momento que o efeito vai começar e aqui definir o momento que o efeito vai terminar. Olha só, aqui nesse trecho eu não tenho efeito nenhum e quando chega aqui nessa parte azul, o efeito começa a agir e aqui ele termina. Aqui eu estou com ele selecionado, então a nossa área de ajuste aqui em cima já tem algumas coisas aqui que dizem respeito a esse efeito. Vai variar de efeito para efeito. Esse aqui tem bastante coisa, ó, tem desfocar, torção, filtros. Tem alguns que só tem intensidade, tem outros que tem algumas opções diferentes. Então vai variar de efeito para efeito, não se assusta. Mas e se eu quiser acessar aqui na área de ajuste, justamente os ajustes do vídeo, sem ser do efeito. Então eu clico aqui fora, quando eu clico no vídeo, já abre aqui aquela partezinha que a gente já estudou, dos ajustes de vídeo, aqui com básico, recorte, animação, velocidade. E se eu quiser acessar o efeito que está aplicado aqui dentro desse vídeo? Eu tenho uma nova opção que apareceu aqui, chamada Efeitos, com o nome Betamax, onde eu posso clicar nesse lápis para editar o efeito, ou eu posso clicar nessa latinha de lixo aqui para excluir o efeito. Ó, então cliquei aqui, ele ativa a parte azul aqui que ele me diz que é o Betamax, o efeito Betamax que está ativo, e eu posso mudar as opções. Assim como excluir diretamente aqui, se eu quiser. Pronto, eu excluí o efeito. Posso adicionar vários efeitos? Posso. Posso adicionar quantos efeitos eu quiser. Claro que quanto mais efeito, dependendo do computador, né, se for eu o show do milhão, vai ficar pesado. E para acessar esses efeitos, eu clico aqui em cima do vídeo, ele libera aqui para minha área de ajuste, e eu tenho aqui essa opção Efeitos, com todos listados, ó, nome 1, nome 2 e nome 3. Eu posso editar individualmente cada um, clicando no lápis, ou clicando na latinha de lixo, eu posso excluir eles. Vou excluir aqui. Essa é a primeira forma de adicionar um efeito no vídeo, diretamente no vídeo, mas tem uma outra forma, que é como camada de efeito. Como o nome já diz, se eu puxar para cá, eu crio uma camada e ele começa a agir aonde ele aparece. Se eu quiser que o efeito
haja. Se eu quiser que o efeito haja aqui em cima de todo o vídeo, basta que eu estique ele para ele ficar em cima do vídeo inteiro. E pronto, tá aqui. Mais fácil de acessar aqui a área de ajuste, porque basta que eu clique aqui em cima do efeito e eu consigo acessar. Igualmente, eu posso adicionar quantos efeitos eu quiser em forma de camada. Esse efeito de cima, lembra? Camadas no CapCut são vistas de cima para baixo, então tudo que está em cima vai afetar o que está embaixo. Esse blur de superfície, ele vai afetar o efeito que está embaixo, ele vai afetar este efeito e vai afetar o vídeo. Se eu quiser acessar individualmente aqui os ajustes de cada um, basta que eu clique aqui em cima. Ó, esse aqui tem um desfoque e nitidez. Esse aqui de baixa qualidade já tem outras opções e o Betamax tem mais opções ainda. Como você viu, eu posso esticar ou diminuir cada efeito para que ele entre em determinado momento. Vou fazer um exemplo aqui. Correndo a agulha de edição. Aqui não tem nenhum efeito. Aqui entrou o efeito Betamax. Aqui entrou o efeito baixa qualidade, em cima do Betamax também. E aqui entrou o blur de superfície. Se eu tirar esses dois aqui, ficar só o blur de superfície, olha como é que fica. Dá uma pequena diferença. Eu vou ajustar aqui o desfocar para o máximo e vou aumentar a nitidez. Agora a gente consegue ver quando o efeito começa a agir, principalmente nessa parte aqui do cabelo da Gabriele. Explicado, então, a aplicação, você vai me perguntar, Jeff, mas qual que é a diferença, então, se eu posso aplicar direto no vídeo ou aplicar em camada, né? É a mesma coisa? É quase a mesma coisa, só que realmente dá para usar em momentos diferentes. Para explicar isso, deixa eu adicionar mais um arquivo aqui, que vai ser aqui, Gabi, sem lapela, cena aberta. Eu vou puxar essa primeira cena para cá. Deixa eu fazer um pequeno ajuste aqui quando ela já está em cena. Vou cortar aqui, ok. Vou aumentar aqui segurando o Ctrl. Pronto. Agora eu vou usar esse aqui como um insert. Onde é que eu vou usar como insert? Vou ajustar aqui na timeline mesmo. Então, vamos lá. Esse aqui é um insert. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Não se preocupa, esses arquivos estão disponíveis aqui embaixo para você baixar e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Pode ser feito com qualquer arquivo, tá? Então aqui eu tenho uma primeira cena aberta e depois vai entrar um insertzinho do celular em foco com a Gabriele desfocada. Digamos que a minha edição está toda pronta aqui. Se eu quiser um efeito só no vídeo de baixo e eu não quero o efeito aqui nesse insert, então seria prudente que eu adicionasse o meu efeito aqui no vídeo. Pronto. Eu tenho o efeito aqui aplicado no vídeo principal e quando entra o insert, não tem efeito. Se eu quisesse o contrário, eu poderia puxar aqui o efeito Betamax só para o insert. Então, ele não está mais no vídeo principal, aqui, mas ele está aplicado no insert. Mas, digamos que eu tenho uma edição aqui de meia hora, com 50 inserts e mais imagens, fotos, aquela edição bem complicada. E eu quero aplicar um efeito em toda essa edição. Como que eu faria? Eu puxaria aqui o meu efeito, por exemplo, Betamax, tá aqui, como uma camada, e esticaria essa camada de efeito para ficar em cima de toda a minha edição. Então agora ela está afetando todas as camadas que estão abaixo aqui dessa camada de efeito aqui, que é o vídeo principal e o insert, porque é tudo visto de cima para baixo. Então a camada de efeito está mudando, aqui está agindo no vídeo principal e está agindo no insert. Ficou difícil de entender? Vamos lá. Vou diminuir aqui a camada de efeito que está sobre todos os vídeos e ficou dessa forma. O que vai acontecer? Acho que você já se ligou o que vai acontecer. Aqui embaixo não tem efeito agindo, porque eu não tenho nada aqui em cima. Quando a agulha toca aqui na camada de efeito, ele age no vídeo principal, está agindo no insert, porque está embaixo, e quando termina, não está agindo mais. Então, resumindo, é isso. Efeitos de vídeo, eles agem em cima do vídeo inteiro. Efeitos de corpo, eles agem no corpo da pessoa que está em cena, ou para aplicar um efeito só no corpo, ou usar como um guia para modificar alguma coisa na cena. E a aplicação dos efeitos podem ser feitas em camada
ou pode ser feita puxando diretamente para cima do vídeo, com acesso aqui na área de ajustes. No caso da camada é só clicar em cima, e no caso do vídeo, quando eu clico nele, eu tenho uma outra opção nova aqui, chamada efeitos, que quando eu clico no lápis, eu acesso os ajustes desse efeito. Resumão aí de como funciona os efeitos e os modos de aplicação. Vamos dar uma corridinha aqui em cima dos efeitos que eu acho mais interessante, começando pelos efeitos de vídeo. Eu vou pular aqui os populares porque eles mudam o tempo todo, e nem tudo que é popular aí para a equipe do CapCut pode ser popular para a gente. Então, começando aqui, abertura e fechamento. Aqui tem alguns bem interessantes para explicar aqui a aplicação. Por exemplo, eu tenho aqui esse do... Começa a desfocar, eu não consigo ler o que está aqui, é aura desfocada. Começa desfocado e depois ele vai para o foco. Mesma coisa, posso puxar para cá ou eu posso colocar em cima. No caso aqui eu já vou colocar em cima, tá? Como abertura e fechamento, eu entendo que ele vai começar o efeito e vai diminuir a intensidade. Assim como eu tenho alguns aqui que vai ser o contrário. Ele vai começar no zero e vai aumentar a intensidade. E tem alguns efeitos aqui como o borrão inclinado, que é um efeito contínuo. Então a gente pode encontrar essas três variações aqui dentro dos efeitos, né? Um efeito que tem um início e depois ele vai para zero, um efeito que começa no zero, depois ele aumenta a intensidade, e um efeito contínuo. Para entender melhor, eu tenho aqui esse desfoque, eu vou diminuir aqui este efeito, e olha só, ele começa desfocado e foca o vídeo. Vamos pegar um que é o contrário aqui, eu tenho a TV ligada e eu tenho a TV desligada. Se a gente para o mouse aqui em cima, a gente consegue enxergar. Vou colocar aqui, é um efeito bem grande. O que esse efeito faz? Dá um efeito de desligar a TV. Só que ele fica meio em looping. Então eu vou pegar só essa primeira parte, é aqui que termina. Vou encurtar aqui esse efeito aqui, que é um efeito de fechamento, né? E vou colocar aqui no final do vídeo. Fica dessa forma. E eu tenho um efeito contínuo aqui, ó, que é o borrão inclinado. Posso largar diretamente no vídeo aqui, ele vai ficar constantemente com o efeito aplicado. Então eu tenho aura desfocada, é um efeito aqui de abertura, um efeito contínuo e um efeito de finalização. Para ficar melhor, vou excluir todos esses efeitos aqui. Tem, ó, por exemplo, o TV ligada é um efeito de início, então já posso colocar ele aqui. Ligou a TV, claro que ele vai ficar aqui em looping, como eu falei. Então, aqui, quando ele tremer um pouquinho, eu já posso encurtar o efeito. Bacana. Bom, é muita coisa, eu não vou mostrar um por um. Então, você vai ter que parar com o mouse em cima aí, ó, para ver os efeitos que tem. Tem esse aqui de encerramento, é legal também. Parece um filme antigo. Se você gostar, você pode clicar aqui na estrelinha. Ele vai criar aqui um novo item chamado favoritos. Então, vem para cá. Então, abertura e fechamento tem bastante coisa com foco, desfoco, alguns efeitos de luzes, alguns cortes aqui, né, que a gente pode fazer com máscara também. Efeitos de lente, então tem bastante coisa aqui também. Deixa eu excluir esses efeitos. Tem esse aqui vazio, que simula até um tilt shift, para quem não sabe. É como se fosse aquelas lentes que a gente está filmando coisinhas muito pequenas, né, Jackson? Brinquedo, principalmente. Então tem aqui, ele consegue desfocar em volta. Tem alguns outros aqui, como esse modo cinema aqui, é interessante. Então já vou colocar aqui. Está baixando o efeito. Ó, ele fica legal. A gente pode até reenquadrar aqui a imagem depois. Fica bem interessante para a gente... De repente um tutorial aí que a gente está falando que as barras de cinema dão um charme a mais para o vídeo. Fica interessante. No disco a gente tem bastante coisas com luzes. Na varredura que a gente tem algumas coisas relacionadas a brilhos, estrela, distorção. Esse distorção até eu acho bem estranho, mas tá, de repente alguma trend ou outra dá para aplicar esse efeito. Televisão. Eu vou mostrar um pouquinho da televisão que eu acho bem legal. Tem aquele Betamax que a gente utilizou. Tem outros aqui, por exemplo, entrelaçamento. Olha que legal, ele simula aquele vídeo mais antigo. Tem um que simula até uma tela de TV. Quando a gente grava uma tela de TV, a gente sabe que fica dessa forma aqui, um monitor, no caso, né? TV de tubo, um pouquinho mais antigo, né? Já que da nossa idade, né? Tem alguns outros efeitos aqui de VHS, que é bem interessante também. Gostou do efeito? Estrelinha nele. Né? Que daí vai para os favoritos lá, que a gente acha mais fácil. Mesma coisa, ó, posso definir começo e fim.
e posso aplicar diretamente no vídeo se eu quiser. Vamos lá, retrô também tem bastante coisa legal. Tem aqui o vazamento 2, que são luzes, né? Fica bem interessante também para a gente colocar aí num vlog. O erro, né? A gente para o mouse em cima, a gente consegue ver. Fagulha, né? Alguns efeitinhos. Vlog. Luz. Tem uns interessantes aqui que são os vazamentos, que tá bem alto aí, né? Naqueles fashion vídeos, né? Tem bastante. O Jackson disse aí que no casamento, porque o Jackson é um rapaz que gravou clipe de casamento, gravou muitos, se usava muito isso aqui também. E é bacana realmente, né? É um efeito bem bacana de utilizar. Então, gostei desse aqui e gostei desse aqui. Vou clicar na estrelinha, já estão nos favoritos. Borboleta, nada mais, nada menos, são borboletas passando na frente do vídeo, que inclusive até são bem legais, até essas borboletinhas, ó. Então tem bastante coisa, amor, natureza, comemorar, efeitos 3D, escuro, quadrinhos, ó, bem interessante, dividir, textura e Natal. Não sei porque o CapCut sempre coloca uma seção de Natal nos efeitos. Vamos lá para os efeitos de corpo, vamos dar uma corridinha para a aula não ficar muito longa. Eu já tenho um aqui, deixa eu só encurtar esse vídeo, não, já está curto. Eu já tenho um aqui só para você ver nos favoritos como funciona. Ele pega aqui, clicando em cima dá para ver, ele consegue fazer um vazamento no vídeo, identificando o corpo da Gabriele e colocando o efeito lá atrás. Tem esse aqui que é bem interessante para uma trend de troca de roupa, quando passa ali o raiozinho, né? Então, a gente arrasta para cá. Tem algumas configurações aqui, como cor, ó, eu posso trocar a cor, bacana. A torção, né? Vou colocar um pouquinho menos aqui. Brilho, quero choque total. Tamanho do glow, médio. Velocidade, um pouquinho mais lento. Vamos lá. Top. Mesma coisa, você vai ter que correr aqui. Vamos lá, aqui tem efeitos de clone, né? Tem alucinação, ó. Esse aqui é uma loucura, olha só. Tem o golpe, que tem bastante efeitos de sublinhados também, né? Que são interessantes. Vou puxar um aqui para cima. Superpowers, aqui é bastante efeito, de repente, de olho. Olha esse aqui de choquinho, ó. Fica só nos olhos. Também configurável cor, tamanho, etc. Selfie, linhas brilhantes. Aqui eu vou usar um pouquinho mais de tempo porque é interessante. Inclusive a gente já fez um vídeo para o YouTube que a gente utilizou bastante linhas brilhantes. Quem tem canal aí de tecnologia, mangá, de stories assim, fica bem legal. Isso aqui que cria umas asas atrás lá, ó. Interessante. Está um pouquinho pequeno, acho que eu posso mudar o tamanho. Tamanho. Já fica mais interessante. Vamos colocar aqui uma cor parecida com o que está no estúdio, que é um azulzinho. Tá aí. Mascarar, caras engraçadas. Aqui, para quem tem aquela dúvida, como é que faz aquela cara com os olhos grandes e a boca, é assim que o pessoal faz. Para trocar o fundo, humor, imagem e o tradicional modo de Natal, né, do CapCut. E um destaque para os avatares, né, que a gente pode colocar aqui. Ele vai substituir o rosto ali da Gabriele. Inclusive, ele fala no mesmo momento que a Gabriele está falando, né. É para movimentar os olhos também, mas às vezes dá uma vesgueada. Então é isso. Isso é tudo que a gente tem que saber sobre os efeitos dentro do CapCut PC. É muita coisa. Se lembra sempre de usar a estrelinha aqui se você gostou de um efeito, que depois vai ficar mais fácil de achar nos favoritos aqui em cima. Agora a gente vai seguindo aqui a ordem do nosso menu superior para a aula sobre transições, que tem uma dica, ó, show de bola para quem vai fazer vídeo com movimento.